Olá pessoal, estamos de volta, né, falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Nós estávamos tratando, no momento em que nós paramos a primeira parte do vídeo, sobre a Operação Barbarossa, que foi aquela missão do Hitler de invadir a União Soviética, né? Um dos momentos talvez mais marcantes desse fato foi a Batalha de Stalingrado, né, da qual morreram centenas de milhares de russos, né, de alemães também, mas muito de russos, e que eu estava inclusive falando de um filme com Jude Law e com Joseph Fiennes, que é o Círculo de Fogo, que trata sobre isso, né, a história do Vasily Zavitsev, né, um jovem dos Urais, né, um camponês dos Urais, que era excelente atirador e conseguiu se tornar inclusive oficial do exército russo, do exército vermelho. Muito bem. Vale a pena quem tiver a oportunidade de ver esse filme. É um filme muito bom. É um filme de guerra, sobre um período específico da Segunda Guerra Mundial, que é a Batalha de Stalingrado, né? A invasão à Rússia foi totalmente assim descabida, mas o Hitler insistia, ele tinha certeza daquilo que ele estava querendo fazer, que era invadir a Rússia. Não deu certo, porque o próprio governo russo, quando assinou o pacto de não agressão, ele sabia que em algum momento Hitler ia descumprir o pacto, então ele preparou a retirada da população e de tropas de regiões que poderiam ser vulneráveis ao exército alemão. E ele construiu uma espécie de bases e de cidades, né, na região dos Montes Urais. Ele retirou todo o alto comando, todo o Estado-Maior, né, o Stalin, e levou por meio de ferrovias, né, construção de pontes, de ferrovias, para a região dos Urais. E depois ele destruiu parte dessas pontes. E aproveitou e utilizou uma técnica muito antiga na história das guerras, que é a terra arrasada. Ele arrasou com a terra que ficou para trás. Ele envenenou a água dos rios, né? E queimou tudo aquilo que poderia servir de alimento para um ser humano ou para qualquer ser vivo. Então deixou os alemães numa situação muito difícil. Fez exatamente o que os czares na época tinham feito com Napoleão. Neutralizou completamente a invasão, por exemplo, à Rússia, né, ao Império Russo. O Stalin utilizou-se do mesmo expediente, né? Então vamos lá. A famosa tática de terra arrasada. Se vocês irem lá na página 107, no livro de vocês, vocês vão ver isso, tá lá. Inclusive esse termo, tática da terra arrasada, né? Isso ocorre no fim de 1941, a situação do exército alemão foi muito difícil e a maioria de seus comandantes, os principais comandantes, se renderam, mesmo Hitler dizendo que eles não deveriam se render e lutar até o último homem. Então, os que não foram capturados depois acabaram sendo presos e executados por traição, né? Muito bem, página 107, vamos lá para a página 108, vamos lá. Eu tinha falado para vocês sobre Guernica. Tem um fato interessante que liga Guernica à questão do Holocausto, dos campos de concentração e das câmaras de gás. O Hitler, ele inovou com a guerra, né? Inovou no sentido negativo da palavra, né, gente? Em uma série de questões. Por exemplo, com relação, por exemplo, ao campo de concentração e às câmaras de gás. Ele chamava de a solução final. O único meio de acabar de vez com todos os judeus era por meio da execução em massa, executar grandes quantidades de pessoas de uma só vez. Então, em uma cidade polonesa ocupada pelos alemães, eles encontraram um hospital novo, que tinha acabado de ser construído, mas que ele tinha 2 pavimentos. E no pavimento de baixo existia uma porta de entrada que era a mesma porta de saída, e todo o pavimento, aquele pedaço, era um local para desinfecção.
Como é que era esse local de desinfecção? Era uma porta, você entrava, né, uma porta, duas portas grandes que se abriam e se fechavam, e que ela ficava vedada, tinha uma vedação, e dentro todo o revestimento era feito em cerâmica, era azulejo branco, que é para manter a asepsia, né, porque essa era a ideia do hospital. Ele aproveitou a ideia e tinha uma quantidade grande de chuveiros, de encanamentos de metal, que tinham vários chuveiros, né, que dariam banho, no caso, coletivamente em muitas pessoas, né. Então o que aconteceu? O que acontecia? Era exatamente essa descrição das câmaras de gás. A pessoa entrava, aquela quantidade enorme de pessoas, mulheres ou só homens, entravam para esse banho de desinfecção e, ao invés de água, eles abriam os registros e saía gás. E as pessoas eram mortas, exterminadas ali, todas de uma única vez. Depois entravam, pegavam os corpos e levavam até o incinerador, né? E lá os corpos eram incinerados, exatamente como os alemães costumavam fazer, né? Muito bem, isso era um expediente que se utilizava para a época, isso era uma forma que eles encontraram de fazer na época. Importante a gente entender o seguinte, que eu estava querendo falar para vocês. Isso aconteceu na Polônia. As primeiras pessoas a experimentarem, né, a fazerem parte desse experimento na época científico, entre aspas, do Hitler, foi um grupo de não de revoltosos, mas de soldados que eles consideravam traidores. Teve um grupo de pilotos que se recusaram a ir até a cidade, chegaram lá para fazer o bombardeio à cidade de Guernica, sobrevoaram a vila e não tiveram coragem de soltar bombas ou de atacar a cidade. Então eles se recusaram, esse grupamento de pilotos voltaram, saíram de seus aviões, pegaram suas insígnias de piloto, suas asas, e entregaram para o comandante e se entregaram. Eles foram julgados, condenados e executados por traição, por não terem cumprido a ordem do seu oficial comandante, né, que era de atacar a vila. E ele teve uma ideia, na época, brilhante. Por que não utilizar esses traidores na nova arma que eles estavam experimentando, que era justamente a câmara de gás? Então, de certa forma, liga esse fato, né, do ataque à vila de Guernica com os campos de concentração, os campos de extermínio, né, e as câmaras de gás criadas pelo Hitler, criadas pelos cientistas do Reich, do Terceiro Reich. Então vamos ver. Eu queria que vocês dessem uma lida lá na página 108 e 109 e lessem, porque é basicamente um relato, né? O relato de como era os campos de concentração. O campo de Auschwitz na Polônia foi o maior deles, o que teve o maior dinamismo, maior quantidade de pessoas, tinha uma estrutura maior, era praticamente uma cidade que tinha vários outros campos que eram agregados a Auschwitz. Por isso que ele era tão grande, tinha uma estrutura, né? Uma logística muito grande, uma logística para o mal muito grande, né? Então, vale a pena que vocês derem uma olhada aí na página 108 e 109, tá? Muito bem. Muito bem. Os Estados Unidos entram na guerra, vocês sabem muito bem, nós falamos a respeito disso. O porquê dos Estados Unidos entrarem na guerra. Foram atacados, né? A sua base no Pacífico de Pearl Harbor foi atacada pelos japoneses. E aí isso forçou a entrada dos Estados Unidos na guerra. Mas os Estados Unidos ele dava contribuições para o seu principal aliado, que era a Inglaterra, né? Há muito tempo. Armas, peças, a logística, né? Equipamentos para poder fazer com que os ingleses fossem ajudados. Mas mesmo assim não era o suficiente. Então a entrada deles na guerra mudou os rumos da Segunda Guerra Mundial, e o Churchill tinha realmente razão, sendo ele o primeiro-ministro da Inglaterra, sendo ele o responsável pelo Império Britânico,
e sendo ele um otimista, né? Apesar de ser um político conservador, ele era um otimista antes de qualquer coisa. Então, ele comemorou a entrada dos Estados Unidos na guerra porque ele sabia que o desfecho seria diferente com a ajuda deles, né? O Brasil na Segunda Guerra Mundial. Cheguei a falar um pouquinho também, mas vamos dar continuidade, falar melhor um pouco sobre a questão do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O Brasil teve um papel importante, por mais que muitos historiadores relatem isso, dizendo que não, que o Brasil estava completamente perdido. Uma coisa é preciso entender: o Brasil não participava de uma guerra realmente muito séria desde a Guerra do Paraguai, desde o século XIX, né? Realmente, o Brasil ele mandou mais de 25 mil soldados para a Segunda Guerra Mundial, das quais nós perdemos 450 soldados. Prestem atenção nesse número: 25 mil soldados. Nós perdemos 450 soldados, cerca de 13 praças, se eu não estou enganado, e 13 oficiais e 8 pilotos. 450 soldados, 13 oficiais e 8 pilotos. É um dos exércitos que participou da Segunda Guerra Mundial que teve a menor quantidade de baixas. Nossa, professor, mas 450 pessoas é muito grande o número de pessoas que morreram. Sim, é verdade, mas é muito menor, por exemplo, do que outros que estiveram envolvidos no conflito. Por exemplo, os russos tiveram 5 milhões de pessoas mortas, entre soldados e civis. 5 milhões, né? A quantidade também de soldados americanos mortos na guerra também foi grande, apesar de ter entrado no final da guerra, mas assim mesmo foi muito importante. Para entender um pouco isso aí, vocês têm um filme excelente, que é O Resgate do Soldado Ryan, né? Vencedor inclusive de 4 Oscars, né? 4 estatuetas, com Tom Hanks, vale a pena, né? É a história de uma mãe que os 3 filhos estiveram na Segunda Guerra Mundial. Ela tinha perdido 2 e um deles, o James Ryan, tá perdido da companhia dele, e eles conseguem salvar o Ryan. Muito interessante mesmo, vale a pena assistir, é um filme muito bom. Mas o Brasil tem uma situação, ele se junta ao 5º Exército Americano. O Brasil está com um exército totalmente defasado, com armas sucateadas, o exército está sucateado, e ele teve muitas dificuldades. Então, passou um bom tempo para receber instrução militar dos americanos, utilizar o tipo de equipamento que os americanos utilizavam, que era o de mais moderno na época, para poderem irem como infantaria. Mas eles foram bem sucedidos. O Brasil praticamente não perdeu as batalhas da qual travou. As batalhas da qual travou, ele pode ter perdido soldados, mas ele venceu todas as suas batalhas. E a quantidade de pessoas capturadas foi muito maior, foi cerca de 40 mil soldados alemães eles prenderam, num equivalente de que você teve de 25 mil soldados, você ter 450 mortos, ter sucesso em todas as missões militares, né? Todas as missões, e você então você teve sucesso. Então não há do que se falar, por exemplo, falar mal do soldado brasileiro do Pracinha, né? É um pouco a especulação, porque você tinha também tinha um sentido político, havia um sentido político, né? E o Vargas, ele não tinha uma posição política ideológica fixa, ele mudava muito ao sabor do vento, de acordo com o que estava soprando o vento. Ele era fã do Hitler, de repente ele virou fã dos Estados Unidos, os Estados Unidos virou nosso irmão, brother son, né? Nosso irmão, e aí as coisas mudam completamente. Tem inclusive uma série de desenhos e de filmes que o próprio Disney fez para cá. Por exemplo, tinha toda uma relação. O personagem do Zé Carioca foi criado pelo Walt Disney por época da Segunda Guerra Mundial. Sabe por quê? Era muito comum, é muito comum até hoje, os americanos, pilotos da Força Aérea ou até mesmo soldados do Exército, eles fazerem desenhos de personagens, de desenhos animados, né? O Andy Panda, o Pica-Pau, o Pato Donald, enfim, todos
os personagens que a gente conhece de desenho animado, que a gente conhece do nosso universo de desenhos animados, tinha na época. Né? O Capitão América é uma invenção da Segunda Guerra Mundial, né? Mas esses outros personagens, eles foram utilizados mais para motivar as pessoas. Por exemplo, havia-se a ideia de que o Brasil era mais fácil ver uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. É mais fácil ver a cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra, né? Então, não se tinha um certo desprezo, uma certa dúvida, uma certa... será, né, que o Brasil vai para a guerra? Foi, né? Aí na época, o Disney fez o desenho de uma cobra com aquele cinturão, com aquele coldre, né, de cintura, de cowboy, com dois revólveres, né? E a cobra com cachimbo na boca e com um capacete de soldado americano, né? Que virou o capacete do pracinha brasileiro, né? Então teve isso também. O Esquadrão Sentapua, que era uma frase de efeito da época. Sentapua é baixa o sarrafo, né? Desce a ripa, né? Manda ver, seria mais ou menos assim. Eles criaram um esquadrão da Força Aérea. Primeira vez que teve um esquadrão da Força Aérea Brasileira. A Força Aérea Brasileira foi criada na Segunda Guerra Mundial, né? Que era com os DC Douglas, né? Os primeiros aviões que os Estados Unidos concedeu como parte do acordo para o Brasil, né? Os aviões de combate, né? Os caças, né? Da época. Eram os caças da época. E o Brasil recebeu, foi integrado ao primeiro grupo de caças americanos, né? E aí recebeu algumas aeronaves. Você tinha a quantidade de pilotos, né? X para aquele esquadrão brasileiro, né? E fez importantes missões naquela época, né? Você vai ter, por exemplo, depois disso, da participação brasileira, que ela teve importância, né? Foi importante para a consolidação, né? da vitória dos aliados, teve sua importância. Você vai ter também o chamado Dia D, que é o filme do resgate do soldado Ryan, trabalha com isso, que é o desembarque das tropas aliadas na Normandia, no norte da França. Então, o exército de Hitler começou a ficar cercado. Ele foi para a Rússia, não conseguiu sair de lá, ficou preso, né, na neve. E pela frente, por exemplo, ocidental, você tem os aliados invadindo pela Normandia, pela França. E por baixo, pela Itália, você tem uma outra parte dos aliados, da qual estavam os brasileiros, né? Os brasileiros fizeram parte da invasão. Monte Castelo, Montese, né? Ali na Itália. Foi, digamos assim, o abacaxi mais difícil de descascar que o Brasil já pegou, porque você combater numa área de montanhas onde você nunca esteve é bem difícil, onde você não conhece, não era uma tarefa fácil. Então os conflitos começam a mudar a partir daí, aí começam as chamadas as convenções, a Convenção de Potsdam, a Convenção de Teherã, da qual começa a reunir os principais chefes de Estado, Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt, o Stalin, né, começam a estar lá. E a rendição da Alemanha não tarda em acontecer, só fica somente o Japão, né, que insiste em combater nos aliados. No Pacífico a guerra parece infindável, até que os Estados Unidos tira o seu as da manga, solta 2 bombas, uma sobre Hiroshima e outra sobre Nagasaki, né, que acaba de uma vez com a guerra. Isso força o Japão a desistir, né, de combater, acaba com a guerra no Pacífico, dá fim de vez à guerra na Europa, porque a guerra na Europa tinha acabado meses antes, né? E isso também divide, digamos assim, o destino do mundo. O mundo passa a ser dividido de maneira bipolar. Os Estados Unidos passa a compor um determinado grupo e a União Soviética passa a compor outro. E aí nasce a ONU em 1945, 46, você tem ali o nascimento da ONU logo depois do Tribunal de Nuremberg, que são quando são julgados crimes de guerra, os crimes contra a humanidade, né? A maioria do alto comando alemão foi condenado à morte por crimes contra a humanidade, né?
Você vai ter também a bomba, ela acaba tendo um efeito maior do que o da destruição em si. Ela passa a ter também uma questão ideológica. Ela passa a dizer assim, olha, ela manda um recado não para o Japão mais, né? O Japão está derrotado, manda um recado para a União Soviética. Olha, nós estamos por aqui. E a União Soviética já testava armas com essa capacidade. Você começa a ter, no final da Primeira Guerra Mundial, 1945, o embrião do que viria a ser o que a gente vai chamar de Guerra Fria. Espero que vocês tenham aproveitado esse pedacinho para a gente ver a questão aí da Segunda Guerra Mundial, e deem uma reforçada lendo a página 117, que trabalha com as conferências, com a criação da ONU, tá, gente? E a questão aqui, né, que mais importa, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ela é uma releitura daquela Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão da Revolução Francesa. Ela vem reafirmar os preceitos de democracia, né, da autodeterminação dos povos, ok? Até lá, a gente volta a esse assunto, tá? Sobre a criação da ONU, quando a gente tratar sobre a Guerra Fria. Grande abraço a todos. Tchau.